Bem, Luiz Felipe, começou a gravação. Ok, então vamos dar início aqui à defesa de tese de doutorado da COP, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O candidato é o aluno Renato Souza Silva, com a nossa orientação, minha e também dos colegas que participam também ativamente aí de conversas com o Renato e os colegas que estão também para se formar, né, o Evandro, que é um aluno também de doutorado que está aqui assistindo. Então, essa orientação aí teve muita participação de todos. E o candidato tem 40 minutos para fazer a apresentação, né? Eu vou apresentar a banca. A banca é composta com os membros externos primeiro, né? O professor Magnus Martinello, né? Eu acho que é do Departamento de Informática, né? Lá da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem o professor Newton Alves Júnior, né? O título é tecnologista, mas ele é funcionário do CNPq, né? É CNPq ainda? Não, é Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Tá sem som. O Newton é do CBPF, né? Um colega também antigo, trabalha conosco lá na Rede Rio. É o homem do BGP, né? Tem aqui também os membros da banca que são da COP, né? Começando pelo professor Leão, né? Do Programa de Engenharia Elétrica, nosso colega. Um colega mais próximo que é o Felipe Maia, né? Que trabalha com inteligência artificial, com redes neurais, e vai contribuir aqui muito com essa defesa. E o professor Cláudio Amorim, né? Também colega da COP, da área de arquitetura, está trabalhando muito agora com redes e segurança de redes também. Então, essa é a nossa banca, e todos são muito bem-vindos, né? Agradeço de antemão a participação de todos da banca, né? E vamos passar a palavra para o Renato. São 11h03. Você tem 40 minutos, Renato, para fazer a apresentação, defender o que você vai apresentar. A defesa é isso, né? O que você vai defender, né? Você tem uma tese, né? E uma tese normalmente tem as hipóteses, né? Que você tem, e você tem que defender, a partir das hipóteses, a sua proposta. O que você propõe, qual é o ganho que você está proporcionando para todos nós, né? Então, você tem 40 minutos, Renato. Vou parar de falar, vou passar a bola para você. Tá bom? Muito obrigado, professor. Eu gostaria antes de começar, de agradecer a todos os presentes. Gostaria de agradecer aos meus colegas, os meus amigos que estão presentes aqui me assistindo, a todos os membros da banca que me dão a honra de avaliar a minha defesa, ao meu orientador, professor Luiz Felipe, por tudo e, sobretudo, pela colaboração, e à minha família pela paciência comigo. O título da minha defesa é Novas Propostas com Avaliações de Técnicas Preventivas contra Ataques da Internet e Redes de Próxima Geração. A proteção contra ataques cibernéticos sempre foi um assunto muito difícil, seja pela diversidade dos ataques, seja pela evolução ao longo do tempo. Desde um simples ataque contra um computador pessoal, por exemplo, até os grandes ataques cibernéticos atuais contra a infraestrutura de países. Entretanto, as mesmas novidades tecnológicas que permitiram a evolução dos ataques também nos oferecem hoje algumas abordagens novas de defesa. É o caso da consolidação do protocolo BGP como catalisador da internet, a flexibilidade proporcionada pela virtualização em nuvem, os sistemas de orquestração de nuvem que permite uma visão holística da rede como um todo, modelos de inteligência artificial dando suporte a coisas do tipo Self-Organizing Networks, que é bem presente no mundo 5G, e novas APIs avançadas dentro do ambiente virtualizado multinuvens. Nessa tese, nós endereçamos alguns problemas relacionados com sistemas de defesa contra ataques cibernéticos na internet e redes de próxima geração, como
a arquitetura monolítica dos IDS típicos, baseada em perímetro, baixo desempenho funcional, principalmente os IDS baseados em anomalias de tráfego de rede, os conhecidos NIDS, né? A baixa capacidade de antecipação, isto é, quando a gente detecta, quando esses IDS detectam uma intrusão, ela já está praticamente dentro da rede. Dificuldade para construir rede de comunicação segura para os agentes distribuídos de um IDS, permitindo a colaboração entre os agentes distribuídos. Muitas vezes, o próprio bloqueio dos ataques de negação de serviço é tão duro e abrangente que acaba até comprometendo o tráfego legítimo e acabando por efetivar o ataque. Um dos principais avanços na proteção contra ataques cibernéticos diz respeito à evolução das estratégias de defesa. A estratégia de defesa em camadas, conhecida como Defense in Depth, surgiu no meio militar como uma alternativa inteligente frente às estratégias clássicas de contramedida imediata, que, além de caras, ainda podem comprometer ou afetar o tráfego legítimo. Essa estratégia parte do princípio de que não existem sistemas perfeitos. São basicamente camadas subsequentes e complementares que têm como objetivo frear a progressão do ataque, quebrando o que a gente chama de momentum. Com relação à taxonomia dos sistemas de segurança, podemos classificá-los em reativos e proativos. Os sistemas reativos se baseiam na ideia de não vale a pena defender do que ainda não se conhece, desde que seja possível detectar e deter o ataque a tempo. Os sistemas proativos se baseiam em vulnerabilidades já mapeadas e operam na preparação do sistema para minimizar os seus impactos. A redundância, por exemplo, pode ser considerado um sistema proativo. Nessa tese, apresentamos dois sistemas reativos contra ataques na internet e redes de próxima geração, mas que também podem ser considerados proativos dentro da estratégia de Defense in Depth. Bom, o capítulo 4 apresenta o sistema distribuído federativo para detecção de intrusões. Os problemas de desempenho e na arquitetura dos IDS típicos nos levaram a imaginar um sistema distribuído que pudesse atuar de forma colaborativa entre os sistemas autônomos da internet e talvez pudesse até, no futuro, se transformar num serviço global. A ideia por detrás do DIDS é colaborar para conquistar. Quanto maior for o número de sensores mais distribuídos e heterogêneos, melhor o desempenho da plataforma como um todo, inclusive para detectar ataques novos, né? A gente conhece como Zero-Day Attacks. Um ataque novo no Brasil pode não ser um ataque novo num AS distante na Ásia. A colaboração entre os agentes também tende a aumentar o desempenho funcional da plataforma como um todo, né? Aumentando sensibilidade, reduzindo falsos positivos, etc. Essas são as características desejáveis para viabilizar qualquer sistema distribuído de detecção de intrusões. Ele tem que ser autoconfigurável. O sistema precisa ter a capacidade de continuar funcionando, mesmo com a saída ou a entrada de novos membros. Ele tem que ser de fácil implementação para ser escalável. Sua implementação deve ser simples para poder escalar para um grande número de agentes. Uma federação pequena não é eficiente. Ele precisa ter amplitude. Quanto maior a superfície de detecção, maior a sua capacidade de detectar ataques novos. E ele precisa ser heterogêneo. Quanto mais heterogênea for a sua composição, maior a sua sensibilidade de detecção. É o True Positive Rate, ou a taxa de verdadeiro positivos, também conhecido como recall. Nossa proposta de DIDS se baseia numa federação de agentes distribuídos que cooperam entre si e está fundamentada em 4 pilares. O BGP como infraestrutura global e ubíqua de comunicação, a distância, né? Quanto maior for a distância percorrida pelo fluxo malicioso, maior a probabilidade dele ser detectado. Agentes se comunicando numa mesma linguagem binária, intrusão ou não intrusão, ou normal, né?
proporcionada pelo Flow Spec, e a autonomia dos AES, que leva à heterogeneidade dos agentes distribuídos, o que contribui para aumentar a sua capacidade de detectar ataques novos. Vou mostrar aqui um cenário que eu construí para dar uma visibilidade um pouco melhor do que está sendo proposto. Esse cenário mostra fluxos maliciosos partindo de lugares diferentes na internet contra o mesmo destino no AS10. A mesma conectividade na internet que ajuda o atacante a lançar seu ataque de qualquer lugar do globo para qualquer outro lugar na internet também pode ajudar na detecção desse ataque. Nesse cenário, a federação possui um total de 10 agentes federados, NF igual a 10. Dentre esses 10, 8 são efetivamente atravessados pelos fluxos ofensores, é o NI igual a 8. E dentre esses 8, apenas 4 detectaram esses fluxos maliciosos como intrusão, sinalizado por esse sinalzinho de trânsito aí na figura, ND igual a 4. A avaliação de desempenho dos sistemas de detecção é feita através de métricas extraídas das matrizes de confusão, que, por sua vez, são criadas a partir de datasets rotulados. Essas são algumas das principais métricas utilizadas para avaliar o desempenho do sistema de detecção de intrusões. Chama atenção aqui para as métricas de TPR, que é o taxa de verdadeiros positivos, também conhecido como recall, o PPV, também conhecido como precisão, e o PR, que é a positive rate, que indica a taxa de alarmes positivos, que podem ser verdadeiros ou não, enviados por um determinado IDS. O PPV, só lembrando aqui, também é um indicativo do quanto podemos confiar num alarme de intrusão emitido por um determinado IDS. Então aqui estão as métricas, aqui todas a partir dos parâmetros obtidos nas matrizes de confusão. Vou falar mais delas adiante. Nossa proposta de avaliação de desempenho se baseia na modelagem analítica dessas métricas. O modelo da figura da direita representa o cenário onde múltiplos sensores enviam alarmes através da rede BGP para serem combinados no AES de destino. Temos aqui uma variável aleatória de Bernoulli I, que indica a ocorrência ou não de uma intrusão real, ocorrendo num determinado instante de tempo t. Temos a variável aleatória de Bernoulli UI, que indica a detecção de uma intrusão por um determinado IDSI, que pode ser real ou não, pode ser verdadeiro ou falso. E temos também o que eu chamei aqui de massa de crença combinada, que mede o quão confiável é a detecção de uma intrusão pela plataforma como um todo, a partir das evidências todas combinadas no AES de destino. Se considerarmos um dataset suficientemente grande e diverso, podemos aproximar as métricas de desempenho obtidas empiricamente pelas matrizes através das matrizes de confusão, pelo seu correspondente estatístico e aplicar a inferência bayesiana para obtê-las como probabilidades a posteriori. Nesse caso, como trabalhamos com limites, estamos assumindo a probabilidade da probabilidade de marginalização ou fator de normalização, como queira, é o PB aí no denominador, igual a 1. E aqui são as métricas, aqui a sua forma obtida nas matrizes de confusão e aqui são os seus modelos estatísticos. No caso do TPR, é a probabilidade que, dado que tem uma intrusão, é a probabilidade do IDSI detectar essa intrusão. Essa figura representa bem o modelo de inferência bayesiana, onde as métricas de desempenho funcional da plataforma da IDS são calculadas como probabilidades a priori no modelo. A verossimilhança, entrando no modelo bayesiano, a verossimilhança é obtida aplicando a teoria da evidência de Dempsey-Schaeffer, para combinar as massas de crença dos anúncios BGP como evidências de uma possível intrusão. Quanto maior for o número de anúncios correlacionados no AES de destino, maior será a massa de crença combinada para suportar, por exemplo, uma medida de defesa proporcional a essa massa de crença combinada.
No caso da probabilidade a priori, a adoção simples de um valor fixo obtido empiricamente como o PR, baseado na taxa de positivos da matriz de confusão, poderia ser considerado uma abordagem um tanto quanto ingênua e longe da realidade num cenário tão diverso e tão heterogêneo do DIDS espalhado globalmente. Nós propomos, então, utilizar a função distribuição beta, por causa das suas propriedades como conjugada da binomial e também pela sua adaptabilidade ao cenário de detecção, alfa agindo como fator positivo e beta agindo como fator negativo. Usando todo esse arcabouço, todo esse framework de modelagem, a gente chega às principais métricas de desempenho aqui apresentadas em função da precisão média dos agentes federados, é o PPV-AV, e do número de anúncios combinados que podem ser combinados ou que foram combinados no oeste de destino, que é um ND. Analisando essas figuras, né, com as setinhas melhor e melhor para cima na esquerda e melhor para baixo nas figuras da direita, observa-se um comportamento bom e esperado, em que as métricas melhoram com o aumento da precisão média dos agentes, né, e com o número de anúncios correlacionados que podem ser combinados no oeste de destino, no caso ND. As superfícies, no caso aí, pode ser notado também que elas deixam de ser exponenciais quando o ND é igual a 1, quando temos apenas uma mensagem no oeste de destino, o que representaria o comportamento padrão, né, de um IDS típico com arquitetura monolítica que nós já falamos anteriormente. Apresentando mais alguns resultados importantes, o gráfico da esquerda mostra a diferença entre o TPR e o FPR, que é a taxa de verdadeiro positivos contra a taxa de falsos positivos. O eixo PRAV corresponde à taxa de positivos. Quanto maior o PRAV, maior a probabilidade de detectar alguma coisa que pode ser inclusive falso, o que aumentaria a taxa de falsos positivos. Observa-se então que mesmo com altos valores de PR, o que levaria, né, mais uma vez, a uma taxa elevada de FPR, de falsos positivos, a relação TPR-FPR se mantém constante. Isso se deve basicamente ao processo de combinação das evidências. Comparando-se os resultados obtidos dos nossos modelos na última coluna com os resultados dos testbeds, também aí referenciados nas colunas 2 e 3, e com os resultados de uma proposta similar do DIDS-IDN, né, na coluna 5, também é possível perceber que os nossos resultados são ligeiramente melhores e bastante consistentes. Este foi um experimento que fizemos para testar o funcionamento do protocolo FlowSpec, como uma espécie de transportador de alarmes se propagando pela rede BGP. Os logs foram colhidos com o Wireshark na interface do roteador 5 e mostram que as mensagens no OS5 podem ser correlacionadas em relação ao prefixo de destino, que é esse círculo vermelhinho aí que eu mostro na figura, né? Bom, é fácil imaginar também que uma plataforma de segurança global tão distribuída e heterogênea também possa ser alvo de ataques contra a sua própria infraestrutura. Os anúncios BGP provenientes de AS maliciosos já são uma realidade atualmente na internet, basta a gente procurar e se referenciar aos ataques de hijacking que já existem hoje e são muito comuns. O professor Newton com certeza sabe bastante do que se trata. Essas considerações e, por que não dizer, o empurrãozinho extra, básico do professor Luiz Felipe nos fizeram pensar numa forma de minimizar esse problema. Surge então a ideia de criar um modelo de aprendizado de máquina capaz de medir a reputação do AS que enviou a mensagem com base nas informações do cabeçalho BGP. Estamos propondo um sistema baseado em aprendizado de máquina que possa inferir sobre a credibilidade dos anúncios BGP FlowSpec a partir de dados extraídos individualmente do cabeçalho das mensagens BGP.
A extração tem que ser individual para caber no contexto de combinação do sistema distribuído de detecção. Lembrando que a grande maioria dos trabalhos com esse mesmo objetivo na literatura trabalham com datasets com atributos volumétricos e estatísticos, o que não corresponderia ao contexto do nosso trabalho. Então, procuramos alguns datasets públicos e encontramos o projeto HYPE-NCC, que possui vários coletores a nível mundial conectados à rede BGP global e que coletam mensagens BGP trocadas nos seus AS. Processamos as mensagens de update BGP do coletor RRC04, especificamente entrando pelos AS 513, 559 e 6893, que foram os que mais foram sensibilizados por um ataque worm global, que é o Code Red 2, que ocorreu em 19 de julho de 2001 e que afetou o mundo inteiro. Essa figura mostra o esquema de interconexões do RRC04 e os AS em azul mais escuro aí, né, que foram sensibilizados pelo Code Red. Com essas mensagens, foi montado um dataset com 15 atributos diretos e indiretos, a partir exclusivamente do cabeçalho de cada mensagem BGP individual no RRC04. Com esse dataset, iniciamos com testes supervisionados desse dataset. Né? O teste supervisionado geralmente é feito antes do teste supervisionado para verificar se é possível identificar aglomerações explícitas. O dedograma é um tipo, é um modelo gráfico hierárquico a partir de um dataset que ainda não tem rótulos, né? Que nós não rotulamos ainda. O eixo das observações embaixo, na verdade, se refere ao número total de registros que foram analisados pelo algoritmo. Pode-se notar claramente duas aglomerações bem distintas em verde e vermelho, que ainda não é possível determinar se é o que a gente esperava, ou seja, intrusão ou não intrusão, mas já dava para indicar alguns bons presságios aí para a gente, né? Partimos então para rotular os registros, para rotular o dataset. Para rotular o nosso dataset, combinamos os dados da regressão com um outro dataset de referência, na referência 15, aí, que tinha uma precisão de 90% na época, que é considerado muito boa. Então, todas as massas de crença acima de 0,5 foi considerada intrusão, classificadas como intrusão, e abaixo como normal. Também dividimos o dataset preservando a sua causalidade em 3 datasets distintos, utilizados com finalidades distintas. Treinamento, para treinar os modelos e descobrir seus parâmetros. Validação, para testar e validar as diferentes opções de modelos, variando, né, utilizando os pacotes Keras e TensorFlow do Python. E o de teste, finalmente, para verificar se o modelo é capaz de generalizar para os dados novos. Essa proporção da divisão é uma espécie de boa prática, ou como o professor Luiz Felipe gosta de falar, rule of thumb, utilizada aí pelos especialistas aí em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Importante observar aqui que não fazia parte dos nossos objetivos montar o melhor modelo de aprendizado possível, mas sim, sobretudo, provar que é possível aprender sobre a credibilidade dos anúncios BGP, que é o objetivo nosso aqui. Com a classificação, foi possível obter a matriz de confusão do modelo, à esquerda aí, né? E a partir desta matriz de confusão foram extraídas algumas métricas de desempenho na tabela à direita. Na tabela é possível perceber que a precisão, o PPV, deixa um pouquinho a desejar. 0,68 não é a melhor precisão possível, mas isso pode melhorar evoluindo no modelo de aprendizado, colocando novos atributos, melhorando esses atributos, como já mencionei anteriormente. O ROC, que é uma das métricas aí, significa Receiver Operator Characteristic. Basicamente, ele traça uma diagonal, tendo como eixo na vertical o TPR e na horizontal o FPR. E quanto mais acima dessa diagonal, melhor o modelo. Neste gráfico, é esperada uma separação melhor entre azul, que deveria ficar mais na parte de baixo, né? E o laranja
que deveria se concentrar mais na parte de cima como uma intrusão. Mas aquela falta de precisão do PPV, né, da nossa matriz de confusão mencionada, mistura um pouco as coisas, mas como eu disse, isso é possível ser melhorado também, né? Então aqui eu faço uma análise daquilo que foi apresentado até aqui, antes de entrar no capítulo 6. O sistema proposto procura utilizar recursos existentes para facilitar a implementação e poder escalar mais facilmente. Os problemas de segurança quanto à integridade da própria plataforma foram atacados com a proposta do modelo de aprendizado para inferir sobre a reputação dos AS. Esse modelo de aprendizado também pode ser utilizado futuramente para outras finalidades. Eu e o professor já pensamos, inclusive, para isso ser utilizado na decisão de processar ou não um novo anúncio do ponto de vista de conectividade BGP. Existem algumas propostas, mas isso é ainda um tema bastante aberto. Se a plataforma atingir uma superfície de detecção grande o suficiente, pode-se até dizer que ela é capaz de detectar os famosos zero-day attacks para determinados AS detectados. Alguns problemas também, né? O sistema deixa um pouco a desejar no quesito especificidade, que é o TNR, né? A taxa de verdadeiro negativos, porque ele só processa intrusões evidências de intrusão positivas, né? E também não consegue entrar na parte de classificação dos ataques, apesar da capacidade do modelo de fusão de DEMP-T-Shape suportar plenamente essa melhoria, e talvez a gente possa implementar isso no futuro. Eu vou entrar agora na última proposta. A terceira proposta apresenta um sistema de mitigação de impacto de ataques de negação de serviço contra o plano de controle do 5G, que é baseado em escalonamento de recursos. Essa proposta endereça aquele problema do bloqueio dos ataques de DDoS que pode afetar o tráfego legítimo. É muito comum isso, você bloquear um ataque de DDoS e o seu cliente, mas você bloqueou o meu tráfego, inclusive. Quem opera rede de grande porte entendem bem o que eu estou falando. Bom, no plano de controle 5G, que é herdado do LTE, todo o controle emana do núcleo. Isso faz com que o número de mensagens numa mesma transação seja muito grande, o que pode ser explorado por ataques de negação de serviço. Em 2025, é esperado que 85% do tráfego total na internet se origine de dispositivos móveis. Estão cada vez mais potentes e está se esperando também um tráfego de 164 exabytes em 2025. A disponibilidade do plano de controle de 5G é um assunto ainda mais crítico em função dos novos serviços de múltiplos arredatários, o que é comumente conhecido como multi-tenant, né? A facilidade de bloquear ataque de negação de serviço não é uma tarefa fácil, então, a gente já mencionou isso anteriormente, devido ao próprio caráter furtivo de se misturar no meio do tráfego normal desse tipo de ataque. Pensando nesses problemas aí, a nossa proposta apresenta um sistema de mitigação de ataques de DDoS contra o plano de controle do 5G baseado em escalonamento de recursos esses que ficariam ociosos durante um período de normalidade, né? Basicamente essa ideia, quem me abriu esse insight foi o professor Luiz Felipe na época, é basicamente o princípio do contrato de seguros. Você espera não precisar, mas ter para um momento onde é necessário, é bom. O sistema assimila todo o tráfego, inclusive do ataque, para dar algum tempo para preparar medidas mais efetivas de defesa. A ideia era aproveitar tudo que fosse existente para evitar alterar muito a arquitetura do plano de controle. O sistema proposto, então, se baseia também em 4 pilares principais. Sistema de detecção de intrusões, capaz de detectar anomalias de tráfego de sinalização. O plano de controle virtualizado dos sistemas de próxima geração, eu falo 5G e até o 6G mesmo, que já está aparecendo, que permite flexibilidade no gerenciamento de recursos, a flexibilização para instanciar novas VMs, inclusive, né?
o balanceamento de carga de sinalização através do mecanismo Relative MMI Capacity, que já está funcionando inclusive no LTE de hoje, tá? E vai estar também no 5G e no 6G. E a estratégia de escalonamento, baseado no comportamento do atacante para frustrar o ataque. Eu digo que aqui tem que ter uma inteligência que nós vamos mostrar mais adiante com um modelinho comportamental baseado em teoria de jogos. E aí nós propomos uma arquitetura compacta cujos principais membros já existem e já operam no plano de controle. A máquina de mitigação é a proposta desse capítulo. O IDS detecta, aciona a máquina de mitigação, que age inteligentemente através do orquestrador para adicionar ou remover VMMIs do plano de controle. O balanceamento, mais uma vez, é feito através da manipulação do mecanismo de Relative MMI Capacity. Com relação aos VMMIs, quanto maior for o seu valor de Relative Capacity, mais tráfego de sinalização ele tende a atrair. Eu mostro também um fluxogramazinho aqui para dar uma visibilidade um pouco melhor de como é que funciona todo o processo, né? Que basicamente acompanha a tendência de comportamento dos jogadores, atacante e ofensor, para tomar as decisões sobre a inclusão ou a retirada de recursos. O ataque se inicia, o IDS detecta, dispara o mitigador, verifica quantos VMMEs estão rodando. Se tiver apenas um, a estratégia manda já adicionar um outro. Se tiver mais de um, entra em análise e daí por diante. Preparamos também um experimento para testar o funcionamento desse mecanismo de balanceamento de carga, atraindo o tráfego do VMMI para o tráfego para o VMMI mais capaz, né? com o Relative Capacity mais alto. Nesse caso, o teste foi simulando a transação de Attach Request, que é a transação que ocorre quando você liga o aparelho celular e ele tenta se registrar na rede. Esse testbed foi todo implementado num cluster OpenStack e foi utilizado o pacote OpenAir Interface para construir um EPC, um núcleo LTE real, que dava, inclusive, na época, para fazer ligações internas, e nós fizemos para testar. Esses foram os resultados obtidos. O parâmetro mais sensível na utilização foi a ocupação de memória. Então, a gente obteve por acompanhar esse parâmetro. Isso porque o núcleo trabalha muito mais com processos stateful, né? Percebam que no segundo gráfico, à direita, depois do lançamento do segundo VMMI, a ocupação de memória se manteve praticamente constante e não chegou a 100%, mesmo com todos os bots lançados. No caso, nós lançamos apenas 6 bots. Os resultados desse modelo foram utilizados como parâmetro de entrada nos modelos analíticos para a gente obter resultados mais próximos possível da realidade, né? A avaliação da capacidade do sistema em mitigar, assimilando o tráfego excedente por balanceamento, foi feita analiticamente através de um modelo de filas, um modelo MMMKM. Os processos de chegada e serviço com intervalos exponenciais, os dois primeiros M's maiúsculos, M minúsculo, servidor, total de M servidores minúsculo, né? Servindo os usuários, que são as transações aí, representando as transações, o tamanho de storage finito igual a K e um número de usuários finito igual a M maiúsculo do final. Assim é possível perceber que existe uma simetria do modelo que está desenhado aí para vocês com um modelo experimental, do modelo analítico, né, com o modelo experimental. Bom, probabilidade de bloqueio é a probabilidade de perda da transação. Isto é, quando chega ao plano de controle, quando um usuário, né, uma transação chega ao plano de controle e encontra já ele lotado, cheio, essa transação é descartada naquele momento. Percebe que à medida que cada VMME é adicionado, aí naquela legendazinha 1, 2, 3, 4, 5, a probabilidade de bloqueio cai 20 pontos percentuais, considerando o mesmo número de bots. Isso comprova que a adição de novos VMMEs para assimilar a carga responde ao requisito de assimilação de tráfego, né? E evita a sobrecarga, a exaustão do plano de controle.
Com algo em torno de 500 bots, se vocês puderem mais ou menos seguir aqui, né? Eu estou apontando aqui. O comprometimento é quase que total com apenas um VMMI. E aí, adicionando mais VMMIs, num total de 5, a gente cai para algo próximo aí de 50%. Né? Bom, demonstrou que o balanceamento de carga através do Relative Capacity funciona bem. No modelo comportamental, né, do escalonamento inteligente, o escalonamento inteligente foi implementado através de um modelo de jogo não cooperativo com 2 jogadores, o atacante e o defensor. A função de recompensa foi pensada como a quantidade de usuários afetados pelo ataque, que na verdade é recompensa para o atacante, né, e é perda, né, é negativo para o defensor. A cada ação de ataque ou defesa foi atribuído um custo proporcional também. Ou seja, recrutar novos bots do lado do atacante tem um custo, ou escalonar novos recursos do lado do defensor, novos VVMMIs do lado do defensor, também tem o seu custo. Este modelo varreu todos os cenários de número de bots versus servidores para encontrar os pontos de equilíbrio Nash, a partir dos quais os jogadores tendem a alterar sua estratégia de jogo. No caso do atacante, por exemplo, de não atacar para atacar. Né? Aqui está a matrizinha que foi rodada depois num pacote do Python para se chegar aos pontos de equilíbrio Nash que nós mencionamos aqui. E aí nós observamos em cada ponto de equilíbrio qual que era o comportamento antes e depois de cada jogador. E aí chegamos nesses gráficos aqui, né? É possível identificar os momentos onde o atacante muda de tendência, né, para atacar ou parar de atacar, de acordo com a relação custo-benefício do ataque. Comparando os 2 gráficos, pode-se notar que a zona de ataque com 2 VMMIs, esse círculozinho vermelho, ela é menor do que a zona de ataque com um VMMI só. Isso significa que a partir do momento que o atacante controla 11 bots, ele já teria tendência de iniciar um ataque. Acontece que o sistema de defesa pode antecipar até o fim do ataque, escalonando um segundo VMMI e piorando a recompensa desse atacante. Bom, fazer uma análise agora desse capítulo. Como nos capítulos anteriores, procurou-se também nessa proposta aproveitar ao máximo as funcionalidades já existentes e alterar o mínimo possível as arquiteturas já em funcionamento ou já concebidas. A ideia da proposta é garantir algum tempo extra para que se possam adotar medidas de defesa mais apuradas a partir do conhecimento obtido durante o processo de mitigação, como sendo aquelas camadas da estratégia Defense in Depth. O importante ressaltar aqui que os novos VMMS podem, inclusive, conter mecanismos especiais adicionados para torná-los mais imunes aos ataques, como se fosse instanciar um novo VMME vacinado, né, com um tipo específico de vacina, a partir do aprendizado obtido nas camadas anteriores, no processo de mitigação. Partindo do princípio que o atacante monitora o resultado do seu ataque, o sistema poderia, então, funcionar no caso de um ataque. Aí tem os pontos negativos, né? Partindo do princípio que o atacante monitora o resultado do ataque, isto é, que ele ataca e de alguma forma, numa página, ele monitora o resultado, o sistema poderia não funcionar no caso de um ataque irracional, onde o atacante não considera o custo-benefício do ataque. Um outro problema também, o sistema implica em manter recursos adicionais no data center, como garantia no caso de ataque, mas que, de todo modo, ficariam ociosos durante situações fora de ataque, né, situações normais. Toda essa tese, pessoal, deu origem, até o momento, a 4 publicações. Um artigo de conferência no Congresso CSNet 2017, referente ao capítulo 4, um artigo no Journal Annals of Telecommunication da Spring, também para o capítulo 4,
Um outro artigo no Annals of Telecommunications, no capítulo 4, mais que diz respeito à proposta do modelo de probabilidade a priori baseado na função de distribuição beta. E, por último, um artigo no Journal TNSM, do I3E, referente a esse último capítulo, o capítulo 6. Por fim, estamos trabalhando ainda num artigo para o capítulo 5, do modelo de aprendizado de máquina que o professor me pediu, e eu acho que é super viável a gente trabalhar não só na parte de segurança, mas para outras finalidades também. Eu fico por aqui e me coloco à disposição dos senhores em caso de dúvidas. Muito obrigado.